O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amigos e irmãos em Cristo, eis para nós palavra de vida, de esperança, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Ricardo, vamos cantar só o refrão: cura, Senhor, onde dói. Lembra? Você lembra, né? Eu gostaria que agora você na tua casa, você no hospital, você nos teus afazeres, eu gostaria que você parasse e pensasse na sua dor. O paralítico estava à porta, esperando a graça. O paralítico tinha suas dores próprias. Quantas pessoas nós temos dentro da nossa comunidade com muitas dores? Dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade, dores de diversos modos e meios. E eu convido você a fazer essa experiência. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mais uma vez, todos com fé. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muito bem. O paralítico não deixava mais Pedro e João. Ele caminhava com eles. O povo ficavam espantado. E por isso Pedro disse: por que ficais olhando para nós?
como se tivéssemos feito este homem andar com os nossos próprios poderes e com a nossa piedade? Creio, meu querido irmão, que tudo isso acontece por meio de nossas ações e tem que ser pela força de Deus. Cura, Senhor, onde dói. Quero dizer, quantos irmãos nossos pedem orações, pedindo a graça da cura, cada um com sua dor, cada um com o seu sofrimento, cada um com sua angústia. Nós não curamos, mas é Jesus que cura a partir de nós. A partir do meu sim, a partir da minha oração, a partir da minha convicção, a partir da minha intercessão, a partir da minha experiência com o Senhor. Às vezes até achamos que somos bons em muitas coisas dentro da igreja. Até parece, mas na verdade tudo isso acontece por meio da intimidade com Jesus. A graça só acontece quando o nosso coração está no coração de Jesus. A graça só acontece quando a nossa vida ela está junto com o ressuscitado. E isso acontece por meio da palavra. Uma vida de oração, onde encontramos força e paz em Jesus, porque nada acontece sem Jesus. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então, toda cura tem que acontecer a partir do Senhor. É a partir de Jesus. Onde eu não tenho mais controle, onde eu não tenho condições de curar o outro, e lá Jesus cura. Meu querido irmão, por isso que o Jesus ressuscitado se manifesta aos seus discípulos. Sabemos muito bem que eles ainda caminham assustados diante de tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém. Ainda tem medo em seu coração, caminham assustados. Eles chegam a imaginar, é um fantasma. Às vezes nós também temos dificuldades de reconhecer Jesus. Dificuldades por meio das nossas limitações humanas, nossas fraquezas humanas, nossa falta de fé humana. O coração às vezes é endurecido para compreender o Senhor e ao mesmo tempo, como podemos experimentar a presença de Deus em nossa vida com o coração endurecido? Quem rezou ontem deve lembrar-se muito bem quando Pedro disse ao paralítico: olha para nós, o que temos eu te dou, mas eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Olha que expressão de fé. Quando Pedro é capaz de dizer ao paralítico, ao enfermo, ao doente, olha para nós. O que temos eu te dou. E eu fico imaginando a secura do paralítico e o que ele queria. Hoje eu ganhei tudo, hoje eu tenho tudo. Daí Pedro diz, nem ouro e nem prata eu tenho. A tristeza voltou. E aí ele diz, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, nós só podemos oferecer aquilo que nós temos dentro de nós. Não vamos oferecer a outro aquilo que nós não temos. Muitos oferecem, mas não tem nem para ele mesmo. Vamos oferecer aquilo que nós temos dentro de nós. Como eu vou oferecer para o outro, para a outra, se eu não tenho nem para a minha manutenção de fé? Para a minha caminhada? Como eu vou oferecer para a minha família, se a minha família não crê em nada? E eu quero que a família do outro crê, acredita em Jesus, vibra, se alegra com Jesus. Se a minha família não é capaz de se alegrar. Meu querido irmão, a fé de Pedro e João oferece ao paralítico e o fortalece, e os outros continuam no vazio e assustado. Por quê?
soltaram o bandido, soltaram o ladrão, mas mataram o autor da vida. Quando nós olhamos para a palavra, ficamos às vezes no vazio. Quando a nossa vida agride, fere, machuca o autor da vida. E a fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde. É isto que Pedro e João oferecem ao paralítico. Uma perfeita saúde em nome de Jesus. Isso acontece quando vamos ao templo para rezar, quando caminhamos em nome de Jesus, quando partimos o pão, aí seremos capazes de reconhecer o Senhor ressuscitado. Talvez, meu querido irmão, muitos vão ao templo vazio e volta vazio ainda, porque não deixa a palavra, a Eucaristia, penetrar em sua vida. Vamos nós hoje, diante da nossa oração, da nossa Eucaristia, não voltar vazio para casa, mas voltar preenchido e cheio da graça de Deus. Os discípulos estavam ainda falando e Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja contigo. Preencheram-se da bondade, preencheram-se da paz, mas eles ficaram assustados e ficaram com medo. Por quê? Estais me procurando porque tendes dúvida no coração? Nós não podemos ter dúvida no dia de hoje. Nós devemos ter a certeza que o Senhor está vivo, presente, ressuscitado. O Senhor é capaz de olhar para os seus e dizer: vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim. E hoje nós temos a alegria de recebê-lo. Colocar Jesus em nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, para sermos homens fortalecidos, para sermos dispensadores dessa graça para tantos irmãos e tantas irmãs que necessitam de cada um de nós. Creio que Jesus está vivo, meu irmão, presente no meio de nós. Creio que Jesus deve causar alegria em nós quando nós nos reunimos em seu nome. Aos milites que se reúnem em nome do Senhor, deve ser uma causa de alegria. Para os irmãos que às vezes não têm tempo de ter uma missa diária, e nós temos, participando da Eucaristia já cedo, rezando com todos os milites, com todos os benfeitores, rezando com aqueles que estão acamados, com aqueles que estão no trabalho. Nós devemos causar alegria, porque a nossa fé está no Cristo ressuscitado. E Jesus ressuscitado que vai nos curando, curando onde dói, curando onde eu não tenho mais força para se livrar da enfermidade. É Jesus que vai nos edificando. E a palavra de Deus vai dizer para nós no dia de hoje: ouça o vosso profeta, ouça Deus, acolha o Senhor em sua vida. Se nós quisermos ser edificados, precisamos ouvir ainda hoje o Senhor. É o ressuscitado que nos fortalece na caminhada. Nós só vamos desanimar, só vamos cair no fracasso quando nós não vamos caminhando com o ressuscitado, quando nós deixamos o ressuscitado de lado. Mas a nossa caminhada ela vai sendo força e fortalecida com a presença do Cristo ressuscitado. Hoje, meu irmão, precisamos ter paz na nossa caminhada, na nossa edificação e na nossa enfermidade. Precisamos ter paz, e quem tem paz tem Jesus em sua própria vida. Se nos falta paz, é porque está faltando Jesus em nossa vida, no nosso coração. Se está faltando Jesus, está faltando saúde. É porque deixamos de alimentar-se do pão da vida.
Eu convido você, meu querido irmão, não se afastar da mesa eucarística. Quer ter saúde? Aproxima-se de Jesus. Quer ter graça? Alimenta-se de Jesus. Se falta força para a nossa caminhada, é porque estamos caminhando sozinho e nós não estamos seguindo as pegadas de Jesus ressuscitado. Pedro e Paulo deram esse testemunho. Pedro e Paulo deram um exemplo. Pedro e Paulo foram homens de comunhão com o ressuscitado, ao ponto do paralítico o seguir no dia a dia. E quem segue sem Jesus se assusta. Quem é o paralítico para caminhar com Pedro e Paulo? O que é que Pedro e Paulo fez para esse homem que nós não podemos fazer? Quem são os nossos seguidores? Quem é que caminha atrás de nós? Quem é que está do nosso lado em todos os momentos da nossa caminhada? Quem é que segue os milites? Quem é que segue nós, paroquianos de diversas paróquias? Só vão seguir quando o nosso testemunho for grandioso no ressuscitado. Quando a nossa comunhão for íntima com o Senhor. E quando nós falamos do Senhor ressuscitado para o nosso irmão, nossa irmã que caminha ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.